Olá, eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Então vamos lá. As orações subordinadas adverbiais, como o próprio nome indica, equivalem a advérbios ou locuções adverbiais, como você prefira. Exemplo: eu lia muito quando era criança. Isso equivale a dizer: lia muito na minha infância. Estudemos as classificações das orações subordinadas adverbiais. Temporais, como o próprio nome diz, essas orações exprimem ideia de tempo. E é exatamente o nosso exemplo. Lia muito quando era criança. Fique de olho nas conjunções e locuções conjuntivas temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, até que, sempre que, mal, com L naturalmente, antes que, depois que, desde que, tudo isso exprime ideia de tempo. As orações subordinadas adverbiais causais informam o que provocou o fato referido na oração principal. Conjunções e locuções conjuntivas. Porque, já que, visto que, uma vez que, como, são conectivos típicos das adverbiais causais. Exemplo: você não passou no exame porque não estudou. A oração principal é você não passou no exame. A oração subordinada, adverbial causal, porque não estudou. Condicionais. Claro que a ideia aqui é de condição. Conjunções e locuções conjuntivas. Se, caso, desde que, contanto que, sem que, a menos que, exceto se, salvo se, uma vez que. Exemplo: se você quiser, podemos estudar. Se você quiser, oração subordinada adverbial condicional. Podemos estudar, segunda oração, que é exatamente a oração principal. Já as orações subordinadas adverbiais proporcionais exprimem ideia de proporção. Conectivos para você identificar: a proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos. Exemplo: à medida que estudo, aprendo. Primeira oração, à medida que estudo, é uma oração subordinada adverbial proporcional. Aprendo é a segunda oração, que é a oração principal. Orações subordinadas adverbiais finais informam o motivo do fato expresso na oração principal. Conectivos: a fim de que, para que. Exemplo: estou aqui para que possa estudar. Orações subordinadas adverbiais consecutivas. A ideia aqui é de consequência. E o conectivo é o que. Atenção! Quando esse que puder ser substituído pelo termo coloquial chega, certamente você identificará uma oração consecutiva. Exemplo: leu tanto que falou com segurança. Você pode substituir esse que pela expressão coloquial, claro, leu tanto, chega, falou com segurança. Portanto, esse que é o conectivo de uma oração subordinada adverbial consecutiva. Orações subordinadas adverbiais conformativas exprimem em que se baseia o fato expresso na oração principal. Conectivos: segundo, como, consoante, conforme. Exemplo: sua aula foi produzida conforme pediram. Primeira oração:
Sua aula foi produzida, oração principal. Segunda oração, conforme pediram. No caso, oração subordinada, adverbial, conformativa. Orações concessivas informam uma anormalidade. Exemplo, mesmo que não pareça, estimo você. Conectivos, se bem que, apesar de que, mesmo que, ainda que, embora. No nosso exemplo, a primeira oração, mesmo que não pareça, oração subordinada adverbial concessiva, e estimo você é a segunda oração, oração principal. Orações subordinadas adverbiais comparativas são as mais fáceis. Exemplo, eles estudavam como 2 cientistas o fazem. Primeira oração, oração principal, eles estudavam. Segunda oração, como 2 cientistas o fazem, oração subordinada adverbial comparativa. Há muita atenção com a conjunção como. Ela pode ser uma conjunção comparativa, conformativa ou causal. Quando ela é uma conjunção comparativa, como visto, há uma ideia aqui de comparação. Quando ela é uma conjunção conformativa, você pode substituir esse como por conforme. E quando ela é uma conjunção causal, você pode substituir o como por porquê. E se ainda não está inscrito no canal, peço que o faça e ative o sino de notificação. Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Em caso positivo, curta, compartilhe, comente, sugira novos temas. Muita paz, fraterno abraço, até a próxima!